os 15 minutos de tolerância, né? A nossa convidada Márcia já está também. Seja bem-vinda, Márcia. Estamos com 48 pessoas na sala, muito bom, né? Então foi assim, né? Eu gosto quando é dessa forma, né? Divulga rápido, cima, que aí a gente, com susto, todo mundo participa, né? Quando chega, deixa um espaço muito longo, acaba as pessoas esquecendo e tendo outra programação. Então, hoje nós aqui de Tocantins sou eu e Luciana, né, que fazemos parte do grupo de referência da Mostra, né, Brasil Aqui Tem SUS, e para nós é uma grande honra, né, e também de estar compartilhando, de estar fazendo parte desse momento. Então, nosso objetivo aqui hoje, né, é conversarmos um pouco, né, de forma rápida também, né, bem prática, né, como é nas nossas apresentações, né, no máximo 10 minutos, né, a gente tem que dar um recado. E aqui também a gente vai estar usando já como uma forma de estar fazendo isso. Então, o nosso objetivo é discutir um pouquinho, né, sobre essa questão da escrita, da avaliação, dos resultados e da gente engajar, né, realmente nesse sentido de estar de estar fazendo essa mostra estadual, né, a sexta mostra tocantinense de experiências exitosas e inovadora do SUS, né? E o nosso objetivo é rumo à 21ª mostra, aqui tem SUS, que vai ser em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nos dias 12 e 13, depois a Márcia nos confirma, no Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. E queremos dar as boas-vindas para todos que aqui estão. O ano passado nós tivemos 62, né, experiências inscritas aqui no Tocantins, para escolher as 8, né, que iriam para Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, e esperamos que esse ano a nossa expectativa é que vai estar bem além, né? Porque a gente viu todos os municípios, a diretoria do COSEMES, a presidência aqui do COSEMES, toda a equipe de apoiadores, como a gente viu aí o entusiasmo da Kátia, né? Apoiadora do Cantão, né? Justamente estão incentivando bem. Então, eu quero passar a palavra para a nossa presidente Luana Carvalho, né, que é a presidente aqui do COSEMES Tocantins e também secretária municipal de saúde de Nova Rosalândia, para poder dar as boas-vindas e falar um pouquinho da nossa expectativa aqui do Tocantins. Muito obrigado, presidente, por estar aqui conosco. Ah, o prazer é meu, Simval. Tirei uns dias para descansar, mas saí adiantado de um destino para o outro para conseguir entrar na live com vocês. Boa tarde a todos que estão aqui. Muito obrigada às nossas convidadas que vão dividir suas experiências e o seu saber com todos nós. Eu estou secretária de saúde municipal há 5 anos, né? E eu acho, pelo que eu tenho visto no evoluir desses 5 anos, o Tocantins tem evoluído muito com o número de participantes na mostra tocantinense e, consequentemente, na mostra nacional. É um ganho muito grande. Eu brinco que quando a primeira vez que eu ouvi falar da mostra, eu pensava que tinha que ser algo muito extraordinário, tinha que inventar a roda para me poder escrever meu projeto. E aí, ao ver o caminhar, né, de como são as experiências. Na verdade, a gente quer experiências que mudem a prática, que dê acesso à saúde à população. Então, assim, não você aí do município, não acho que você tem que fazer alguma coisa extremamente diferente, inovadora para você escrever sua amostra, não. Você tem que mostrar que você faz uma prática que dá certo, que você atinge a sua população e consegue mudar a realidade do seu município ou de uma parte da sua comunidade e que tem resultados, né? Hoje, a nossa grande dificuldade no Tocantins é colocar no papel tudo aquilo que a gente faz, por isso o COSEMES faz tanta questão de incentivar a mostra tocantinense, que é para a gente começar a documentar, porque além da gente mostrar o nosso trabalho, a gente ainda deixa aí um registro literário, né? Porque tem que escrever
e também registros fotográficos, e a gente mostra para as nossas equipes que nós também podemos estar em cenário nacional como destaque, porque fazemos SUS todos os dias. Então, eu acho que eu não vou usar os 10 minutos, porque eu estou aqui também para aprender um pouquinho, porque agora minha apoiadora quer dois trabalhos, eu estava pensando só em um, ela já está exigindo dois, eu vou ter que me desdobrar, né? Então, assim, aproveitem, aprendam, utilizem do COSEMES. Nós temos aí cada região seu apoiador, nossos apoiadores são extremamente capacitados e com muita força de vontade, o que não é ali a tempo e a hora que eles conseguem resolver, mas eles vão atrás. E mandem seu texto antes, liga para a gente. O Simval aí tem a expertise e tem muita boa vontade, né? Muita vontade de ver o Tocantins em destaque no SUS Nacional. Então, vamos aproveitar. O ano passado, a gente teve uma capacitação que o COSEMES, na gestão do presidente Ata, fez investiu tempo e dinheiro e recurso humano e, infelizmente, nós não aproveitamos, né? Então, assim, esse ano a gente não conseguiu fazer uma oficina presencial, mas optamos por esse para poder, esse formato online, para tentar dar uma luz e estimular os municípios a se inscreverem. Então, mesmo que você não saiba por onde começar, mesmo que você ache que você não tem o que mostrar, converse com o seu apoiador, senta, tenta rascunhar alguma coisa com a sua equipe e não deixe para a última hora, porque na última hora o computador trava, a internet cai e a gente acaba perdendo experiências importantes. Então, que seja uma reunião abençoada para todos nós, que nós possamos ter um grande número aí, mais do que essas 62 pessoas, experiências do ano passado, e que tenhamos uma participação ativa no Congresso, né? O Congresso Nacional vai ser em Porto Alegre e as experiências exitosas que forem que forem selecionadas estarão apresentando no Nacional. Então, assim, vamos mesmo, os secretários que estão por aí, a minha já foi apresentada em 2023 pela enfermeira Karine e foi assim, deu um destaque muito bom, o prefeito ficou muito feliz, a equipe se sente estimulada, então vamos dar fazer uma força-tarefa e escrever nossos projetos. Beijo para todo mundo, que seja uma reunião bem produtiva. Obrigado, presidente Luana, né, por trazer esse recado, né, e essa importância de nós, enquanto municípios, né, estar realmente colocando no papel todas as nossas experiências e essa capacidade, né, tanto técnica como de gestão operacional, que todos nós temos, né, de estar organizando e fazendo com que possamos apresentar essas belas experiências, né, que a gente já tem aí nesses 21 anos, né, de experiência exitosa no Sistema Único de Saúde através dos congressos nacionais, né, do CONASEMES. E para dar também uma motivação maior para todos nós, nós temos a nossa colega Cauta Mídia, né, Vasconcelos, lá de Sítio Novo, a campeã aí do ano de 2025, uma pessoa que tem muita experiência nessa parte também da escrita, dos resultados, da avaliação. Ela é enfermeira, né, do município de Sítio Novo e está como coordenadora da Vigilância em Saúde. Então, ela vai trazer para nós uma fala, né, justamente sobre essa parte da estrutura, de como identificar os problemas, né, o que deve ser feito, como deve fazer, justamente dentro desse ponto. Então, queremos desejar boas-vindas para você, Catamide. Obrigado por estar colaborando mais uma vez aqui com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Tocantins, trazendo a sua experiência, né, enquanto gestor, enquanto coordenador, enquanto trabalhadora do SUS. Seja bem-vinda e fique à vontade para estar fazendo a sua exposição. Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Estou muito feliz em estar aqui participando, né, desse momento. E o Simvaldo já me apresentou, sou Cauta Mídia de Sítio Novo do Tocantins, com muito orgulho. E, primeiramente, gostaria de agradecer ao COSEMES Tocantins pelo acolhimento e por sempre assim,
por incentivar sempre a escrevermos nossas experiências, nossas práticas de trabalho nos municípios, né? Que na maioria das vezes são municípios pequenos, mas conseguem realizar trabalhos incríveis. E o COSEMES Tocantins é um grande incentivador, de nós apresentarmos esses trabalhos. Enfim, muito obrigada. E assim, minha fala assim, vai ser bem simples, porque as experiências ela é simples quando ela é real e quando ela de fato acontece voltada para a comunidade. E eu gostaria de falar, assim, começar pelo título, né? Assim, na minha experiência, nas experiências de Sítio Novo que já foram feitas, que na verdade foram duas experiências que foram é, premiadas nacionalmente, né? No de Belém, a primeira vez, Hum? e a segunda vez agora com o projeto Sorriso Encantado. E assim, o que que eu gostaria, o que que eu tenho de experiência minha para falar, que possa estar ajudando também os companheiros, né? Primeiramente, quando eu vou escrever uma experiência, eu procuro escrever começando assim com um título claro, curto e que tenha, assim, de forma criativa, ele consiga identificar a proposta do nosso projeto, né? Do projeto do município, na verdade. Então, assim, eu acho que o título ele tem que despertar a curiosidade e o interesse de quem vai ler, de quem vai avaliar. Então, é muito importante você eleger um tema que esteja ligado à sua experiência prática, que seja curto, né? E que tenha uma clareza, que chame também a atenção das pessoas que vão assistir. E assim, sobre a apresentação, eu acho que a gente tem que. Eu sempre inicio a apresentação das minhas experiências, das nossas experiências, apresentando quem somos. Ou seja, qual a cidade que pertence, né? Qual é o município, a localização, a nossa população, assim, bem breve, em duas ou três linhas, mas que eu sempre procuro fazer essa apresentação para as pessoas se localizarem, né? Se situarem, para entender de onde aconteceu, quem é essas pessoas, quem somos, né? Qual é o nosso problema principal, que tem que estar bem, assim, eu acho que a apresentação, ela diz muito do que vai decorrer nas demais partes das nossas experiências. E a apresentação, ela vai atrair, assim, a curiosidade se aquele trabalho, esse trabalho vai ser legal, porque quando a gente tem uma proposta inicial legal, uma problemática que gera interesse, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer um resumo claro, mas que tenha coerência e especificando, por exemplo, quem é o público que vai ser trabalhado no decorrer desse trabalho, e dados relacionados ao nosso município. Com a nossa população, qual é o público que nós vamos trabalhar, tem que estar bem assim, eu costumo delimitar bastante essa questão de forma bem clara e resumida durante a minha apresentação na parte escrita. E aí vem os objetivos, né? Que o objetivo geral também ele deve responder à minha problemática, o que que eu, de fato, o que que o município almeja alcançar com essa experiência e tudo que nós pretendemos alcançar no decorrer do projeto. Então é a hora da gente usar de fato quais são os nossos desejos, o que eu quero alcançar com essa experiência exitosa, né? E eu costumo usar sempre verbos no infinitivo, tipo promover, realizar, capacitar. É importante a gente usar essa metodologia também, essa escrita, que dá mais coerência também para o nosso trabalho, né? E aí vem a parte da metodologia. Quando eu vou escrever assim, a metodologia, onde eu tenho a oportunidade de escrever o passo a passo, o que aconteceu no município para a gente realizar a experiência, o projeto de experiência, desde as primeiras reuniões para a apresentação da proposta do projeto para a equipe, para o meu público-alvo, para a comunidade, o que que eu fiz, se foi oficina, se foi roda de conversa, enfim,
todos os momentos que aconteceu associado ao projeto, é importante nós colocarmos nesse momento na metodologia o passo a passo de como se deu o desenvolvimento dessa experiência, né? E, e colocando também, salvando todos os registros, todas as imagens. É importante nós registrarmos todos os momentos que a gente fez para a construção da nossa experiência. Por quê? Mas na frente vai servir, além de prova do nosso trabalho escrito, né, de evidência, vai servir também para nós apresentarmos, né, como que foi de fato a prática através dessas evidências de imagem, de vídeo, que é bem legal para a gente mostrar o caminho que nós percorremos, né, para chegar até os nossos resultados. E assim, é importante a gente usar também substantivos que terminam com ão, o, tipo promoção, atendimento à saúde, oferta de serviços. Eu costumo usar esse substantivo na hora de eu fazer minha metodologia. E os resultados, aí vem os resultados, né? Que é a parte mais importante, eu acho que assim, é a cereja do bolo. Como que nós fizemos, assim, qual foi o resultado, né? Então ele tem que responder aos nossos objetivos, está respondendo, e nós seguimos uma ordem cronológica, o que que nós gostaríamos de alcançar, que são os objetivos, e nesses resultados eles têm que estar respondendo de fato as nossas propostas, né? O que nós gostaríamos de alcançar, é o que eu fiz para gerar essa mudança, né? E sempre a gente ter fontes de referência com coerência, resultados claros, com fontes que nós temos acesso, né? E esses resultados a gente tem sempre que fazer uma proposta de experiência, um projeto que esteja ao nosso alcance de realizar. Por quê? Assim, eu acredito que não adianta a gente fazer uma proposta mirabolante se nós nem temos como realizar. Por exemplo, nós somos um município de pequeno porte, nós não temos unidade móvel, aí coloca lá que vai realizar um atendimento com unidade móvel sem nem ter uma unidade móvel, né? É só um exemplo. Então, assim, nós temos que colocar de fato o que nós conseguimos realizar dentro da nossa realidade. Então, eu sempre procuro ver como eu vou conseguir realizar aquilo e se eu vou conseguir de fato, se a minha equipe consegue realizar, se o município tem capacidade técnica de estar realizando o que a gente colocou e propôs no decorrer do ano. E assim, aí vem a conclusão, né? Na conclusão também é importante a gente fazer o quê? Um resumo do que teve de mais relevante para você, o que que a gente identifica de mais relevante em todo esse trabalho que a gente realizou, né? Para fechar com chave de ouro. Assim, não é nada científico, é a minha experiência que eu tive ao longo dos anos. Já participei muitas vezes e graças ao COSEMES também, que dá um super apoio para a gente. Temos uma equipe maravilhosa que a gente liga várias vezes. Pede opinião, as meninas sempre são muito prestativas e nos dão uma rede de apoio muito grande. Por isso, sou muito grata a vocês. E assim, qual a observação que eu faço, que eu fiz no decorrer desses anos? Que a gente precisa ter fontes, né? Não adianta, isso como a presidente do COSEMES falou, não precisa ser algo mirabolante, precisa ser algo real, algo que aconteça e que no simples a gente consegue chamar a atenção dos nossos usuários, que são os protagonistas em qualquer experiência que a gente realize. Então, e para alcançar, muitas das vezes, precisa ser uma forma simples, clara, para poder chamar a atenção do nosso público e eles entenderem qual que é a proposta, o que que a gente almeja alcançar, né? E assim, a gente tem muitas fontes legais para a gente trabalhar na saúde, na atenção primária. Temos o ESUS Online, temos o PEC, os relatórios do PEC, que é uma fonte muito legal para a gente estar pesquisando. São inúmeras fontes. Temos Sinan, Sinasc, enfim, não falta referência para a gente ter um suporte, né, de referencial para a gente estar fundamentando as nossas experiências. Eu acho que isso deve ser fundamental. E uma outra coisa, assim, eu vejo que tem muitos trabalhos, inclusive, que são excluídos
porque usam IA, só jogam um tema lá na inteligência artificial e acha que vai ser um projeto maravilhoso, porque tem palavras bonitas, palavras chiques, né? Mas que na verdade não condiz com a realidade do município da gente. Porque essas IA, elas não vão dar números do seu município, não vão dar a tua realidade, por exemplo, quantas crianças têm menor de 2 anos, desse total, quantas crianças foram atendidas. Eu acho que primeira coisa você tem que fazer sua pesquisa de campo e ter o máximo possível de informação da sua realidade, né? Até assim, seja simples, mas real. E eu acho que isso alcança os nossos usuários, nossos avaliadores, porque a banca tem essa sensibilidade de ver o que de fato a gente construiu e conseguiu alcançar dentro do que nós conseguimos, né? Eu acho que é isso, do que a gente consegue fazer. Então, assim, eu não vou precisar dos 10 minutos também, não, porque eu sou bem rápida. E é isso, eu vou ter assim. O simples real vale mais que muita história sem fundamento, né? E eu acho que nós temos muitas experiências simples, reais, que nós desenvolvemos todos os anos. E eu tenho certeza que todos os municípios têm mais de duas, mais de três experiências para contar, porque são muitos trabalhos maravilhosos que a gente faz no decorrer do ano. Temos equipes de profissionais e gestores que estão todo dia nos apoiando a atender melhor a nossa comunidade e a desenvolver projeto com base nas nossas fragilidades, porque nós temos muito a melhorar. Muito mesmo, em todos os setores, na imunização, na saúde da mulher, nas arbovirose, e enfim, nós só precisamos elaborar um trabalho voltado para onde a gente de fato está necessitando. E é isso, assim, eu espero que minha fala tenha ajudado alguém e tenho certeza que o nosso município também vai escrever projetos e vai estar aí para apresentar os nossos trabalhos lindos, assim como os demais municípios. E gostaria também de agradecer esse Sítio Novo por estar me liberando para estar participando desse momento e a nossa gestão. Obrigado, Caltamídia, né? Excelente a sua fala, né? E você utilizou, só passou um minutinho, deu 11 minutos. Tá bem treinada já para as falas, parabéns. Então você trouxe aí, né, um passo a passo, né, muito bacana, né, justamente para a gente refletir um pouco e rever o que já escrevemos anteriormente e colocar em prática, né, justamente o que está agora na realidade, né, conforme você disse. E é super importante quando a gente vê essa estrutura, ela é uma estrutura fácil, né? Então, assim, o COSEM vai estar divulgando justamente depois do roteiro, né? Igual o CONASEMES também divulga, né? Sempre o roteiro que deve ser seguido. Então, a gente pensar sempre isso aí do antes, né? Realmente como nós estávamos, na ação que foi desenvolvida, na mudança que teve e a aprendizagem, né? Realmente que ficou, né? Que são os resultados aí que sempre a gente fala. E a gente tem essa dica, né? E eu lembro lá em Belo Horizonte o ano passado, né? Muita coisa bacana que foi apresentado, né? Eu fiquei numa sala, né, tive a oportunidade de participar dessa experiência, onde foram apresentadas 52 experiências, né? Então, assim, foi muita coisa boa e a gente vê, né, que não precisa você ficar escrevendo bonito, né, com essas coisas todas que às vezes a gente nem conhece, né? Então, escrever realmente a nossa realidade. Então, a gente precisa realmente ser claro, né, objetivo da metodologia desses resultados que foram alcançados. E as perguntas vão ser feitas depois, tá, pessoal? Quem já quiser ir escrevendo, e colocando no chat, né, para quem vai querer tirar mais alguma dúvida, para a gente ter um espaço bacana, né, depois aí. E lembrando que a frequência já está disponível, o link da frequência, né, já está disponível aí no chat para que nós todos possamos tá preenchendo aí. E o nosso número de participantes, ó, começamos com 47, já estamos em 65. Muito bem, parabéns aí, né, para quem realmente está participando e, e aceitou o nosso convite. Então, vamos passar agora para a nossa convidada, a Márcia Pinheiro, né, que aceitou estar conosco nessa tarde, né, tirou um tempo na sua agenda, que ela não mexe só com Brasília, né, o Brasil inteiro, né, e nos dá essa atenção especial nas mostras, e a gente
ver o empenho, né, que a Márcia tem justamente de estar nos possibilitando, enquanto município, enquanto Estado, enquanto COSEMES, né, nessa assessoria técnica, né, do CONASEMB, nessa responsabilidade que tem pelas Mostras Brasil aqui tem SUS. Estamos aí indo para a 21ª, né, Márcia? Então, isso é muito desafiador e é muito satisfatório para todos nós. Então, Márcia vai estar trazendo algumas dicas, né, importantes, justamente que a Talmídia já trouxe algumas, mas ela vai estar falando no contexto nacional, né? E para nós também essas experiências, um pouco, né, dessa linguagem, da valorização do processo, dessa avaliação e dos resultados e como que a gente pode chegar realmente até essa premiação. Seja bem-vinda, Márcia, fica à vontade, tá? Você tem aí os 10 minutos, mas pode utilizar o tempo aí que você achar necessário. Tá certo. Vou colocar aqui um cronômetro, porque eu falo muito, né? E gosto do assunto, então acaba que a gente sempre extrapola, e de fato a Caltamídia aí já apontou algumas coisas bem importantes, e eu vou fazer uma apresentaçãozinha rápida para vocês, e vou puxar alguns pontos da minha apresentação para a gente trocar uma ideia depois, tá bom? Então, vamos lá. Onde é que está o que eu quero? Aqui. É, eu acho que uma primeira pergunta, né, que a gente, primeiro, tá, gente, a gente quer, eu já fico afobada de imaginar que eu tenho 10 minutos para falar e eu já saio falando sem nem agradecer aqui o convite e a atenção, pelo meu trabalho, né, do COSEMES Tocantins, e então a alegria de estar aqui com vocês para fazer algumas reflexões. Acho que Caltamídia já fez algumas reflexões bem importantes e eu vou puxar por algumas outras questões. Então, vocês estão vendo a tela? Estão vendo a tela? Então, a Estamos sim, tela, Márcia. tá bom. A Está sim. tela está aqui, né? Por que escrever? Né? E a valorização do trabalho e o impacto disso no município. Por que escrever uma experiência que eu faço no município? Né? Isso tem algum impacto para o município? Isso é uma forma de valorização do trabalho? Outra coisa que eu já vou lembrar e já vou falar, tá bom, gente? Desculpa assim falando truncado, mas é que são coisas importantes. Esse ano, a nossa diretoria definiu que todos os autores que apresentarem experiências nas mostras estaduais terão isenção no Congresso Nacional, não apenas os selecionados, tá ok? Então, Simvaldo disse que o ano passado foram 60 e poucas experiências. Para selecionar, eu acho que menos de 10, né, Simvaldo, para o Tocantins. Foram 8, são 8 8. nossos. Então, Uhum. até o ano passado, quem tinha isenção era essas 8. Tá? Esse ano, todas as 60, porventura, né, que se apresentem numa mostra estadual no Tocantins, todos esses autores, selecionados ou não, têm a isenção no Congresso do CONASEMS. Eu acho que esse é um movimento, a gente sabe que a isenção é talvez o menor dos valores dispendidos para participar de um congresso, porque tem a passagem, a hospedagem, a alimentação, uma série de coisas, mas já é alguma coisa e eu acho que é bem importante para valorizar, né, aqueles que querem participar e que vai fazer diferença essa isenção. E aí, gente, por que escrever, né? E eu vou compartilhar aqui com vocês um texto, um pequeno texto dessa pessoa aqui, Dr. Nelson Rodrigues dos Santos. Eu sou fã incondicional do Dr. Nelson. Dr. Nelson é um dos intelectuais que, de fato, escreveram o SUS, né? E ele lançou um livro no pós-pandemia,
e eu comprei porque eu leio tudo que é dele, e lá no meio eu li isso daqui. Olha que coisa bacana que essa pessoa, que é uma pessoa especialíssima, quando a gente está falando de SUS, especialíssima não é nem de especialista, é de especial mesmo, está entendendo? Dr. Nelson escreve assim no livro dele: os avanços a favor de direitos à saúde estão consistentemente expostos e documentados nas mostras de experiências bem-sucedidas, nos congressos dos conselhos de secretarias municipais de saúde dos estados e a nacional. Então, Ô, Márcia, gente, Márcia, a oi. apresentação não está passando, ainda está na Ah, primeira não? tela. Não. Tá, então peraí. Então, passou agora? Passou? Pô, passou. Agora está na do Passou. Dr. Nelson, a que você Tá acabou bom. de ler. Tá, ele não está em tela cheia, né? Não está no modo apresentação. Tá, eu não vou deixar no modo apresentação, até porque eu vou passar meio corrido aqui, eu já estou nos 5 minutos da apresentação. Então, gente, Mas fica tranquila, tá tranquila, pode bom, ir. eu queria trazer para Márcia, vocês, eu acho que dá para tu ir tranquila, Márcia, que a gente usou menos tempo e aí tu pode ir tranquila, que a gente, se tu não tiver outra agenda depois, a gente fica aqui te escutando. tá bom, então, obrigada, viu? Mas o que eu queria que vocês lessem e compreendessem o valor que tem o compartilhamento das experiências de cada um de vocês. Compartilhar esse trabalho é documentar os avanços a favor dos direitos à saúde. Olha, gente, que coisa bárbara que é isso. Sabe, eu acredito que, não sei se algum de vocês conhecem, Dr. Nelson, ele é um professor aposentado, já Dr. Nelson já deve estar batendo os 90, e é uma pessoa lúcida, maravilhosa, ainda atua no IDISA, que é o Instituto de Direito Sanitário lá de Campinas, e escreveu esse livro recentemente, e escreveu isso do trabalho de cada um de vocês. Então, gente, por que escrever? Porque são vocês que fazem o SUS todos os dias avançar. Tá? Ainda que a passos curtos, são esses passos que solidificam, que dão consistência aos avanços do SUS. Então, primeira coisa, tenha clareza do porquê que é importante escrever. Aí, eu vou dar uma corrida aqui, eu não vou entrar muito em detalhes, do tipo de o que, que acontece? A gente tem a tendência de achar que o que a gente faz, porque é rotineiro, não tem muito valor, né? E na hora de escrever as coisas, fica pensando e fala: ah, não, isso é bobagem, isso aí todo mundo faz. Faz, mas talvez você faça com um temperinho diferente, com uma coisinha diferente. Então, e esse jeito de escrever, que é um jeito do relato, da narrativa, ele não é um jeito menos científico, ele é só um outro jeito de um escrito científico, tá? Narrativa de experiências reais é um estilo de escrita científica, não é um jeito menor, nem um jeito menos importante, é só um outro jeito, tá? Então, assim, para que vocês também valorizem este nosso jeito de escrever as coisas, tá bom? E aqui, olha só, a narrativa, ela parte do princípio que o conhecimento gerado a partir da experiência, que é o trabalho, tá? A partir do trabalho, e não apenas só lá na academia, também é produção científica. Então, eu trago isso daqui mais para vocês reconhecerem que o seu trabalho é importante e que o seu jeito de escrever
também é um jeito científico de escrever. É claro que a gente precisa estudar, se aprimorar, e o que a Caltamídia falou, que eu achei bem bacana, que é o registro, gente. A gente fica tão mergulhado no fazer do cotidiano que a gente pouco tempo tem de refletir sobre o trabalho e sistematizar sobre essa reflexão. Então, quando chega uma ocasião, que pode ser uma amostra, pode ser um outro congresso qualquer, que você quer escrever sobre alguma coisa, você não tem os dados iniciais, você só tem a percepção de que aquela experiência é alguma coisa bacana, mas você não tem muito subsídio naquele momento para registrar aquilo, porque você não anotou qual foi a situação inicial que gerou a necessidade de você pensar aquela determinada solução. Você não anotou como é que você foi desenvolvendo essa experiência, que é o que a gente chama de metodologia, não é verdade? Você não anotou que você fez encontro com não sei quem, que você fez encontro com não sei quem, que você aplicou uma dinâmica um outro dia. Você não anotou nada disso. Você fez um trilhão de coisas bacanas e não anotou nada. Tá? Aí fica só, você vai lembrando os pedaços na sua cabeça, mas fica tudo mais difícil. Então, esse processo da equipe parar, refletir sobre o trabalho, sistematizar o trabalho, isso devia ser a nossa rotina. E não aquilo que a gente faz porque a gente está interessado agora em escrever um trabalho para amostra. Tá? Eu acho que se isso acontece, vamos aproveitar essa oportunidade, vamos fazer, mas passado a amostra, vamos pensar se isso não é algo bom da gente incorporar na nossa rotina, sabe? Ter momentos de parada. O ano passado, no final do ano, foi pactuado uma portaria de horário protegido, né? Acho que são 4 horas e não sei o quê. Vamos, vocês coordenadores, gestores de área, gestores de UBS, essas coisas, vamos organizar com a equipe momentos de reflexão. Vamos identificar uma experiência ou outra que está chamando mais a nossa atenção para a gente aprofundar um pouco mais teoricamente naquilo, anotar mais os resultados, para a gente escrever um trabalho mais consistente. Tá? Então, tudo isso são coisas que a gente deve ter em mente quando a gente está pensando em escrever alguma coisa. Eu vou passar um pouco batido, tá bom? Aqui eu quero dizer de algumas coisas que eu acho bem importantes. Refletir e relatar sobre um trabalho potencializa o trabalho coletivo, o trabalho da equipe. Pode não ser fácil fazer um trabalho coletivo, mas ele é muito mais efetivo e real. Amplifica a criatividade do grupo quando o trabalho é realizado no grupo. O que é exitoso? Eu, particularmente, acho que tudo aquilo que a gente realiza no dia a dia, com responsabilidade, com ética e buscando alcançar uns resultados que atendam os objetivos daquilo, isso para mim já é êxito, né? Aqui, registrar as experiências promove a reflexão, a troca, né? Eu sempre falo disso porque eu acho muito emocionante. Uma vez foi, acho que em Goiânia, a mostra foi toda assim num único piso e tinha aquelas salas silenciosas, né? E tinha um rapaz lá, ele estava super agitado com um bloquinho na mão e ele cruzou comigo e ele estava assim agitado porque era tanta coisa que ele estava vendo e que ele queria ver e anotar, e ele falava assim: nossa, já anotei um monte de experiências que eu vou levar para o meu município e vou tentar fazer lá. Então, compartilhar experiências, compartilhar ideias que você teve para enfrentar um determinado problema, tudo isso
tira daquele seu dia a dia que parece inexpressivo, tira esse sentido de inexpressividade, de invisibilidade e mostra aquilo que de fato você faz. Então, integrar, compartilhar o seu trabalho é muito rico, porque inclusive encurta caminhos, não é verdade? Quantas vezes dentro do próprio município uma equipe já encontrou a solução para um trabalho e já está resolvendo. A outra lá na frente ainda não encontrou. Vamos compartilhar o que a gente está fazendo, vamos trocar, porque certamente todo mundo ganha. Aqui, olha só, hoje em tempos de IA, né, gente? Eu acho que essas ferramentas, elas estão aí para nos ajudar, tá? Mas você pode ter certeza, se você pegar um negócio, jogar na IA e apresentar como uma experiência, o primeiro avaliador que lê, ele vai saber que é a IA escrevendo. Se ele tiver um tequinho assim de experiência, ele vai perceber, tá bom? Então, peça ajuda sim à IA. A IA pode ajudar em muita coisa, mas assim, quem sabe do seu trabalho é você. Escreva o que é a verdade, o que é o autêntico no seu município, o que capta a realidade daquele lugar. Quando for escrever, inclua a equipe toda. O olhar de cada uma das áreas é singular, todo mundo tem alguma coisa para compartilhar e observar, inclusive o usuário para quem é dirigido essa atividade. Às vezes a gente acha que está fazendo um super trabalho, você vai consultar o usuário, não está achando assim tão importante, não. Tá? E aqui acho que eu vou repetir um pouquinho, mas eu vou falar, né? Algumas coisas que a Cautamidia já falou. Priorize o leitor quando você for escrever. Imagina que outra pessoa que não é você, que não sabe de tudo que você sabe, que está lendo a sua experiência. Seja claro, né? É muito ruim, às vezes a gente pega alguma coisa para ler, é tão chato que você larga já de saída, porque você não consegue interagir, porque a pessoa que escreveu aquilo já supôs que você está no mesmo nível de compreensão daquilo do que ele, e às vezes não. Ainda mais no SUS, né? Que a gente, se você trabalha na saúde do homem, é um monte de sigla. Se você trabalha na saúde do idoso, é outro monte de sigla. Então, cada nicho tem as suas particularidades, e ainda que a nossa bolha seja toda uma bolha do SUS, trate o seu leitor como você gostaria de ser tratado. Tá? Como alguém que não entende daquele assunto, que você precisa ser apresentado de forma clara aquilo que está sendo proposto. Conquiste o seu leitor desde o início, conquiste o seu leitor pelo título. Eu gosto de dar o título no fim, tá? Aí vai do gosto do freguês. Mas eu acho que vale a pena, depois que você escreveu tudo, você pensar, ou se você já pôs o título, repensar o seu título, ver se ele responde aquilo que você quer passar no seu texto. Né? Isso aqui a Cautamidia já falou, escolha verbos, enfrente as travas. E aqui, destaque o que é essencial. Antes de escrever ou revisar, pergunte-se: se eu tirar essa palavra, esse parágrafo, o texto perde algo importante? Se a resposta for não, não perde, tira. Por que tira? Porque o seu texto precisa de cada palavra para transmitir o que é importante. Tá ok? Então, você leia e releia e só deixe no seu texto aquilo que de fato estiver alinhado àquela mensagem que você quer transmitir. Evite excessos. Muita informação confunde. Priorize as informações estratégicas, que também Cautamidia já falou, da linha de construção do seu texto. Primeiro você apresenta o seu texto,
né? O seu texto não, o seu lugar. De onde é que você está falando? Que lugar é esse Sítio Novo? Né? Como é que as coisas ali estão organizadas? Porque uma ação realizada em Sítio Novo, a mesma ação pode ser realizada em Campinas, em São Paulo, e a gente precisa saber dessas realidades, porque as dificuldades e as facilidades, elas dependem do contexto e do território. Então, vamos mostrar que, às vezes, eu estou fazendo uma experiência, a princípio, absolutamente básica, mas naquele lugar eu não tenho o básico. Então, organizar o básico é um êxito naquele território, mas você precisa dizer. Por que que tratar da água é tão importante ali? Você vai, pô, mas saneamento, estou falando de tratamento de água? Estou falando, porque eu estou falando de um município de 3.000 habitantes que não tem água encanada. E eles pensaram numa solução. Então, gente, o contexto é muito importante e por isso cada palavra importa. Como é que se diz? A coesão, o alinhamento daquilo que você quer contar, né? Precisa, uma coisa estar linkada à outra. Eu apresento, eu digo quais são os objetivos, eu digo qual foi a situação inicial que me gerou a necessidade de pensar numa solução, eu digo qual é a solução pensada, eu digo como eu implementei a solução pensada, aponto os resultados que eu já percebo e digo como que eu estou pensando em continuar. É muita coisa que eu tenho para contar, então eu tenho sim que economizar e valorizar cada caractere que eu tenho espaço na minha ficha de inscrição. Mantenha o foco na essência da experiência que você quer narrar, do início ao fim. Às vezes a gente percebe uma experiência, porque tudo no SUS é intrincado, né, gente? Então, às vezes a pessoa ela quer falar de uma experiência, mas aquela experiência ela agarra ali na pontinha com outra experiência. Quando você vê, o autor já está resvalando para falar daquela outra experiência. Não, mas o meu foco é essa experiência nesse momento. Se você quer falar das duas, fale das duas. Mas não misture as duas, porque você vai deixar confuso o relato daquilo que você quer contar. Tá? E lembre-se, ninguém sabe mais da sua experiência que você. Aqui eu coloco, gente, alguns produtos, né? Por quê? Porque, por exemplo, a Caltamídia falou de Sítio Novo, e eu lembrei, viu, Caltamídia, eu não tenho certeza, mas teve uma mostra que nós fizemos virtual na época da pandemia, e teve uma experiência de Sítio Novo que ganhou. Né? A experiência era uma experiência simples, eu acho que era uma entrega de cesta básica, mas assim, junto com essa entrega de cesta básica, teve alguma ação de saúde, assim, foi um negócio simples, naquela mostra que nós organizamos no tempo da pandemia, tá? E Sítio Novo já levou uma experiência dessa, eu acho que, se não me engano, está na revista daquela mostra, da nossa primeira mostra virtual. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque na página do Conasems, a gente tem muita informação. Tá? Muita informação. Quando a gente abre a página assim, lá no cantinho direito, a gente tem aquelas 3 bolinhas, né? Quando você abre ali, clica nas 3 bolinhas, abre uma série de submenus, e um dos menus é o Brasil Aqui Tem SUS. Ali tem as experiências de todas as mostras, a gente tem notícia, a gente tem as reportagens especiais, que são experiências
premiadas, que depois são organizadas na revista. A gente tem o link das publicações, onde todos os catálogos estão lá, organizados em índice remissivo, inclusive. A gente tem o catálogo dos webdocs, a gente tem o link de todas as séries do webdoc, e por incrível que pareça, às vezes eu ainda chego em algum lugar para fazer uma oficina de escrita. Eu vou fazer essa pergunta aqui agora, eu não estou vendo, mas eu vou pedir para o Simvaldo contar, aí vocês vão colocar no chat e ele vai contar para mim. Quantos de vocês conhecem um webdoc? Quantos de vocês já assistiram os 5, 6, 7 webdocs que Tocantins já tem no nosso catálogo de webdoc? Tá? A gente precisa se inspirar também naquilo que deu certo, a gente precisa divulgar aquilo que a gente faz e já deu certo, e na minha opinião, a gente ainda faz muito mal isso. Tá? Aqui eu ponho sempre o link das premiações, porque é muito lindo e emociona a gente, e aqui, ó, uma dessas rodas de conversa, aqui, cada roda de conversa dessa, se não me engano, tinha 2 ou 3 municípios. Numa dessas rodas aqui, Sítio Novo já estava, viu, Catamídia? Ó, 2019, que foi com essa experiência, se não me engano, de entrega de cesta básica, alguma coisa assim. Era uma ação meio intersetorial e foi bacana. E agora estou sabendo, né, que vocês, então, ganharam o webdoc do ano passado. Para fechar, gente, eu quero dizer isso aqui, ó. Essa frase é uma frase de internet que chegou a mim bem. Um dia eu fui convidada para falar numa oficina, e foi no tempo de pandemia. E aí eu peguei um papel que tinha lá em casa e fiz algumas anotações. Quando eu peguei no papel, eu olhei atrás dele, estava escrita essa frase, sem autoria. Né? E eu achei que tinha tudo a ver com aquilo que eu estava indo fazer, e a partir de então eu tenho compartilhado essa frase, porque eu acho ela assim perfeita, né? Que é isso: ao escrever a sua história, não deixe que ninguém segure a sua caneta, porque ninguém sabe mais dessa história do que você. E no caso do SUS, quando eu falo você, eu estou falando de equipe. Equipe. Dificilmente uma ação no SUS é individual. Se ela está muito individual, tem alguma coisa errada. Tá? Então, vamos pensar o nosso trabalho inserido dentro de uma equipe, e ao compartilhar essa experiência, vamos ouvir a equipe toda, vamos ouvir esse público que recebe, né, que recebe essa ação, para que a gente saiba colocar ali todos os olhares que vivem aquela experiência. Então, gente, eu queria compartilhar um pouco disso com vocês, e o que eu quero falar antes de qualquer coisa, que é a minha opinião, tá bom? Quem vai para uma mostra encarando a mostra como uma competição, já perdeu. Já perdeu, tá? A mostra é um espaço de aprendizado e troca. Enxergue assim: você está lá para aprender com aqueles que estão na mesma sala que você ou em outra sala, tanta coisa bacana, ensinar com aquilo que você está levando e ponto, maravilha. A cerimônia de premiação é maravilhosa, todo mundo quer ganhar, obviamente, e é a cereja do bolo. Mas que não seja isso aquilo que move você para esse lugar. Porque se for, você já perdeu. Porque você, se não ganhar, vai se aborrecer, vai ficar triste, vai falar mal, vai dizer que não, que teve marmelada, que
Tá entendendo? E não tem, gente. Eu vou dizer que eu acredito que cada um dos COSEMs, espera um pouquinho. Querida, eu já te ligo, estou numa live. Beijo. É, Então, era isso que eu queria dizer para vocês, tá? A mostra não é competição, é compartilhamento de saberes, tá? E lembrem sempre da frase do Dr. Nelson: são vocês que estão registrando o dia a dia dos avanços, a conquista do direito à saúde, que tão duramente nós colocamos na Constituição em 88. Tá bom? Olha só, 30 minutos, Simvaldo. Maravilha, maravilha mesmo. É espetacular, Márcia, muito obrigado mesmo, assim. E essa palavra mágica aí, né, narrativa, né, você realmente trouxe, eu gosto muito, né, de usar esse termo, né? Então, assim, na educação popular, né, em saúde, a gente usa muito essa questão das narrativas, né? Justamente que as pessoas, a educação popular, você está ouvindo as pessoas lá no território, né? As pessoas realmente que estão ali, elas vão estar narrando a sua história de vida, né? Quando eu fiz o mestrado também em ciência da educação, né, justamente trazia muito essa questão das narrativas, né, de você estar ouvindo a história de vida das pessoas. E é espetacular quando você traz, né, essas reflexões. Eu praticamente anotei 2 páginas aqui da minha agenda, porque eu só aprendo escrevendo, né? Eu tenho isso, eu gosto só aprendo escrevendo. E quando você traz justamente aí o Dr. Nelson, né, que eu tive aquele banner dele que tinha nas salas, né, justamente lá em Belo Horizonte. Isso faz nos refletir muita coisa bacana e também nos alerta, né, para poder a gente pensar nesse saber científico, né, e aquilo no saber dessa narrativa das experiências que a gente tem da nossa localidade, né? E aí trazendo aí Sítio Novo, como o Calta Mídia trouxe, né, e você lembrou muito bem aí dos prêmios que ela já trouxe, né, que Sítio Novo trouxe para o Tocantins, não foi só ela, mas a gente sabe que é toda a equipe. E hoje a ex-secretária de saúde lá de Sítio Novo, né, que foi daqui da diretoria e hoje é a prefeita lá da cidade, né, Olha só que justamente, né, bacana. a Dora, né, justamente a prefeita de Sítio Novo, então a pessoa que a gente sabe que é municipalista, foi secretária de saúde por algum tempo e justamente traz essa oportunidade, né, essa liberdade, dá esse protagonismo, né, para os trabalhadores e trabalhadores do SUS, e a gente vê que Sítio Novo tem se destacado, como outros municípios também, né, de todas as 8 regiões de saúde daqui, e a gente fica feliz justamente quando a gente vê, né, da importância e quando traz também dos webdocs, né, Tocantins já tem aí os 7, né, como você diz, né, e várias outras experiências bacanas que já tivemos aqui. E a gente sabe, né, o ano passado foram 62 e pelo número de participantes que chegamos a 75, já Pois aqui, é, então, bacana. já chegamos a 75, então já vamos ver que as inscrições aí já estão abertas desde o dia 2, né, Luciana? Desde o dia 2 vai até o dia 31 agora. E a nossa mostra que está prevista aí do dia 23 ao dia 30/4, né, que tudo isso aí é um caminhar. Então a gente abre agora para quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, tanto para a Márcia como para a Catamídia e também para nós aqui do escritório, né? Luciana que está aqui, e eu que estamos responsáveis aqui no Tocantins pela sexta mostra. Ainda temos aí um tempinho para poder estar contribuindo, né, com todos que estão aqui presentes. Também a presidente Luana já está aí na tela, né? Todos fiquem à vontade, está franqueada a palavra. Só se identifique, fala o município, de onde está falando, né, do local, que isso é importante para nós aqui. Sim, presidente. Oi, ninguém? Oi, Simvaldo. É Leiderlan. Eu vou aproveitar, eu tava caçando a mãozinha para levantar aqui, mas eu não localizei.
Tô meio de Obrigado, intruso Renan, por estar aqui, presente. né? Obrigado. Então, é porque assim, a gente está dentro dos municípios, mas termina que a gente fica meio que num limbo também em relação à saúde indígena, né? E aí seria mais só esse fortalecimento também dentro dos municípios, né, para essa valorização também das ações que os municípios eles executam junto com a saúde indígena, né? Eu acho que teríamos aí grandes resumos a serem apresentados também. Eu até falei com a Kátia, né, a respeito. E aí seria mais ou menos nesse sentido de fazer essa colocação mesmo da gente estar fortalecendo a inclusão também das ações da saúde indígena também dentro desses municípios, que os municípios são corresponsáveis também, né? Então seria mais ou menos nesse sentido. Obrigado aí pelo espaço, obrigado pelo convite, Kátia. Bem lembrado, Derlan, isso é importantíssimo, né? A gente sabe, né, da importância, né, justamente desse olhar, justamente, né, para o Distrito Sanitário Especial Indígena, para os municípios que têm polos, né, que tem as casais, que tem tudo isso, a gente vê algum destaque realmente, e principalmente, né, voltado aí para a mortalidade infantil, mortalidade materna, a questão da vacina, né, e de todo esse desafio que que as equipes de saúde indígena têm realmente, e da importância de nós também, aonde tem, né, saúde indígena, de ter esse olhar. Muito bem, obrigado por você estar aqui conosco. Mais alguém? Ninguém mais? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Não temos também. Então, se não tem mais ninguém, né, para poder fazer alguma pergunta, fazer alguma intervenção, então a gente passa Eu tenho para um. Tem? Quem é? É Ana Lúcia aqui de Filadélfia. Oi, Ana Boa Lúcia, seja tarde a todos. bem-vinda. Obrigada. No caso, então, as experiências que a gente pode registrar são aquelas que podem mudar o cenário do município, né, tendo resultados positivos, e também não só aquelas ações inovadoras, né? Pode ser rotineiras, não é isso que vocês querem dizer? Que Quem está? talvez em outro município, vamos supor, um indicador, ele está bom e o nosso não está, mas aquela ação que a gente fez transformou o nosso indicador, né? No caso, seria assim, esses tipos de experiências, né? Exatamente. Ok, Ana. Oi. Mais alguém? Tival, Oi, Zé. boa tarde. Boa Zerlane tarde. Araguatins. Ô, A minha dúvida em relação, igual a colega fez a pergunta aí, né, sobre as experiências. E na hora de eu colocar os resultados, né, que eu vou ter que colocar as evidências, correto? Sim, Como estava antes, como está hoje, né? Tá, isso. o que que melhorou? Aí, na hora de eu fazer a minha experiência, as informações, por exemplo, no caso, por exemplo, vamos supor aí, em relação ao atendimento à pessoa com diabetes, né? Aí, qual vai ser o histórico? Eu tenho que pegar a referência de que ano para mim fazer gráficos, o que que melhorou, como que estava antes, como está hoje. Exatamente. Você tem uma situação inicial, tá? Que te inspira a tomar alguma atitude, Sim. né? E você pensa uma ação, um projeto, alguma coisa, implementa esse projeto e vai buscar os resultados disso. Então, é registrar tudo isso. Registrar o início, como é que era. Tchau, vão com Deus. Tchau, querida, vai com Deus. É, como é que era naquele início, o que é que foi feito e o que é que mudou, tá? Então, é É. nesse sentido.
ainda que Aí, seja uma ação rotineira. rotineiro, exatamente. E a minha série histórica, 5 anos, precisa ter uma série histórica longa ou não? Não, aí fica a O critério. meu critério, né? Isso. E é importante essa questão do critério, já justamente assim, a gente sempre tem a orientação de pegar os 3 últimos anos, né? Mas, por exemplo, não tem necessidade. Por exemplo, a gente assumiu a gestão em 2025, né? Eu quis saber a série histórica, igual você citou aí, diabetes, dos últimos 3 anos, como que estava isso. E como que eu vou fazer agora, o que é que eu preciso, né? Se aumentou, né? Diminuiu. E durante a gestão a gente vai seguindo isso aí, né? Por Isso. exemplo, eu peguei a série histórica, vamos dizer, 2024, de como que estava a atuação das equipes, da equipe da Estratégia de Saúde da Família do município de Ipueiras, e a gente viu que no geral tinham sido realizados 16 mil e poucos procedimentos, né? Como está dizendo no geral assim, que o procedimento todo. E nós que avançamos para 2025, nós ultrapassamos 35 mil, tivemos um aumento de mais de 67%. Então, quando eu apresentei isso para o prefeito, apresentei para tudo, né? Então, assim, a equipe evoluiu, a gente viu que deu mais condições. Então, assim, é só um exemplo de resultado, né? Então, é importante justamente você ver isso aí. E eu sempre falo assim, né? Cada início de ano, você já tem que sentar com a equipe e ver o que que você quer fazer para ter um impacto, né? Eu sempre falo isso. O que é que vai impactar? É igual o carnaval. O carnaval terminou, né, para as escolas de samba no dia 17 e já estão pensando em 2026, né? O que é que vai É, trazer o enredo? É igual para nós também, né? Então, assim, ó, eu não, talvez eu peguei aqui, não alcancei o meu objetivo aqui em 2025, mas eu vou trabalhar para um final de 2026, é isso. Então, a gente realmente, a série histórica é importante, né, de você ver realmente para poder planejar e colocar na nossa programação anual de saúde, né, porque precisa ter, ela estar lá, porque a gente vai ter gasto, vai ter tempo, né, vai ter várias situações que você precisa estar custeando e investindo. Então, isso é importantíssimo realmente que a gente possa estar dando esse olhar, né? Mais alguém? Temos aí ainda 9 minutinhos para Boa concluir. tarde. Oi, Eu estou junto com uma colega aqui de outro município, a Ana Lúcia, que ela quer fazer uma pergunta. Ana Lúcia, É, da onde? não, no caso é Ana Paula de Carmolândia. Ah, É, que- Carmolândia. Sim, seja bem-vinda, Ana Paula. obrigada. É que meu celular estava travando, eu vou usar aqui o da Ana Lúcia. Carmolândia, nós tínhamos uma subnotificação de acidentes de trabalho. Então, nessa gestão, resolvemos implantar a VISAT, Vigilância em Saúde do Trabalhador. E já deu para perceber a mudança, que agora nós temos um número bem elevado de notificações, que antes eram subnotificados. Eu posso considerar isso como uma experiência exitosa, fazer um trabalho para apresentar? Quem responde a Ana Lúcia aí, Catamídia, então, Márcia? eu vou responder provocando, tá bom? É, o seu trabalho, né? Você, que eu quero, gente, deslocar o olhar para o trabalho e não para a amostra, entendeu? Porque o que importa é o seu trabalho. A mostra é um lugar onde você mostra o seu trabalho, tá? Então, você tem que pensar no seu trabalho, tá? O que é que você está realizando, né? Eu já tenho informações suficientes para relatar uma situação inicial, uma aplicação de uma ação, e eu já tenho alguma coisa para mostrar, tá? Então, se você tem isso, se você já está vendo isso, se você já tem registros disso, sim, pode escrever a experiência, tá? Mas, assim, o que eu acho que é bem importante, que eu digo, né, que para mim não é a amostra que importa, é o que eu faço entre uma amostra e outra. Porque o que conta não é o que eu levei lá na amostra,
O que conta é que eu trabalhei um ano inteirinho e que me deu subsídios para escrever e contar sobre a minha experiência naquele lugar, que é a mostra. Então, é aquilo que tanto Caltamídia falou, quanto eu falei, da importância de vocês avaliarem o trabalho que estão fazendo, avaliarem as informações concretas que vocês têm do trabalho, tá? A situação inicial, por que que esse trabalho foi pensado? Porque estava tendo subnotificação disso, daquilo, outro. Então, a situação inicial era essa, a equipe percebeu isso, a equipe se reorganizou, começou a trabalhar assim, 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 assado. Nós estamos aqui com 6 meses de trabalho e já percebemos e temos esse tipo de resultado. Está entendendo? Então, assim, o seu trabalho já tem informações consistentes e suficientes para você compartilhar com outros? Ou será que ele ainda está tão no início que é melhor eu esperar o ano que vem eu escrevo? Acho que você precisa fazer essa análise, tá bom? Tem, até tem esses dados, esse resultado, mas justamente eu estou achando pouco tempo, porque só tem um ano da implantação, e eu acho que eu vou esperar para o ano que vem, mas assim, o resultado já está sendo claro e muito gratificante em ver a equipe toda trabalhando em prol da saúde do trabalhador, assim, deu um outro patamar na Carmolândia, foi muito bom. Que bom, que bacana. É isso. Avalie, não desista já também, não. Você está entendendo? Não estou falando isso, não. Estou falando que é para você avaliar. Você já tem dados, você acha que o que você vai relatar já vai trazer um brilho nos olhos, já vai, né, para você compartilhar isso, ou ainda é incipiente? Avalie isso e compartilhe sim o seu trabalho, ou agora, ou um pouco mais para frente, tá bom? Ana Paula, Caltamídia aqui. Eu gostaria de falar para você que um ano não é pouco quando a gente desenvolve um trabalho e ele tem, mesmo que seja 10% de resultado, 20% de resultado, mas se você tinha uma proposta de trabalho, você executou ações voltadas para aquele trabalho e teve resultado, não precisa ser 100%, 200%, não. Se uma parcela daquele público seu, se os profissionais conseguiram notificar direito, eu acho que é uma experiência exitosa, sim, né? Então, basta que você tenha os registros, tanto de dados como de imagem do que você fez para isso acontecer. E, assim, um ano é muita coisa se você desenvolver um trabalho voltado com uma proposta, né? Sim, eu vou organizar, conversar com meu secretário e vamos ver. Muito bem, excelente. Então, gente, nós vamos já finalizando, né, pela questão do tempo que a gente tinha programado, mas de modo geral, excelente, né, a participação, excelentes reflexões, e fica aí justamente esse tempo, né? Hoje nós estamos no dia 11, ainda temos aí praticamente 20 dias para poder estar escrevendo as nossas experiências, né, colocando no papel e refletindo cada vez mais. E eu passo para a Catamídia fazer suas considerações finais. Só agradecer ao COSEMES, ao CONASEMES, a gestão do meu município, Sítio Novo. E é isso, muito obrigado, boa sorte a todos nós. Eu tenho certeza que todos os municípios terão trabalhos incríveis. Nós vamos aprender muito com cada um dos municípios que estarão mostrando os seus trabalhos. Muito obrigado, Gilgar. Obrigado, Catamídia, pela sua disponibilidade. Márcia, queremos já Mesmo. agradecer, né, e para você fazer suas considerações. Não, eu que agradeço o convite, a possibilidade de estar aqui trocando uma ideia com vocês, dando algumas dicas daquilo que a gente vai aprendendo nesse processo e deixando o recado: escrevam,
Escrevam, esse é o mais importante. Escrevam para compartilhar, não para competir, tá bom? Então, muito obrigada aí pela presença de todos e sucesso sempre. Que a gente continue registrando os avanços na conquista dos direitos à saúde, como o Dr. Nelson nos lembra bem, que é isso que a gente faz quando a gente compartilha as nossas experiências, tá bom? Muito obrigada. Eu tenho também que sair agora. Ei, Márcia, muito obrigado. Só estão perguntando se você pode disponibilizar a sua apresentação. Tá, eu vou passar para você depois, Simvaldo, tá bom? Eu Tá vou ok. sair, eu estou Bri- aqui numa sala especialzinha, e eu vou sair, vou Aham, entrar correndo numa reunião. Aí depois da reunião eu tá. passo para você, tá bom? Muito obrigado, obrigado mesmo. A gente só queria tirar uma foto final, fazer um Tá, print para que todos pudessem abrir a tela, né? Todas as suas câmeras, quer dizer, para a gente tirar uma foto final, a Divana vai tirar, e aí a gente passa para a nossa presidente Luana para fazer o encerramento. Vamos então, todos abrir a sua câmera. Divana, tá por aí? Hã? Ok? Então, Márcio, obrigado. E estamos aqui também à disposição no Tocantins e agradeço demais aí o Conasems e você, né, a sua pessoa, de estar conosco aqui nessa tarde. Valeu. Obrigadão eu que mesmo. agradeço. Luana vai falar ou Vai, Luana, vai tá aí, falar, tá Obrigada, aí. Luana. Tá bom. Márcia. Muito, 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 muito obrigada por dividir conosco suas experiências. Foi uma fala muito rica, muito, muito acessível, né? Acho que ficou muito claro. Até eu que não sou muito de escrever, já consigo tentar escrever um projeto aí. Por Parabéns, favor. foi muito bom. A, a nossa enfermeira aí, com o nome difícil que eu não consigo falar, mulher, teu nome é difícil para mim. De Sítio Novo, muito obrigada. Também foi muito rica a fala dela. É, fala assim, exemplos muito claros para a gente, porque realmente tem muito trabalhador, muita trabalhadora do SUS que acha que tem que ser algo muito extraordinário, um texto muito robuscado, e a gente vê que o simples chama mais atenção, né? Então vamos olhar direitinho para o nosso território, para os nossos serviços do dia a dia, que a gente está melhorando a vida do povo e a gente não está registrando, né? Muito obrigada. Obrigada, Simval, aí, pela disponibilidade de estar articulando, representando a diretoria do COSEMES, que sempre representa muito bem. Luciana também, que articulou bem, muito obrigada. Todo o escritório. Agora, os apoiadores que estão presentes, bora estimular o povo a escrever, gente. Valeu. Obrigadão. Beijo para todo mundo. Agora eu Beijos. estou dando play nas Obrigada. minhas férias. Me esqueço até dia 18. Tá bom. Simvaldo, Valeu, boas férias. depois me manda o Beijo. print aí de uma foto, tá bom? E Tá o joia, total de certinho. gente que entrou na oficina. Brigadão. Tchau para todos vocês, Obrigado, tchau, gente. tchau. Boas férias, Luana. Beijo, beijo. Desliga o celular e vai curtir. Não, essa é a minha última agenda. Já mandei mensagem até para os filhos. Qualquer coisa, liga para o pai de vocês, porque eu vou desligar meu celular. Tá certo. Tchau, Tchau. tchau. Obrigado, Beijo. gente. Família, beijo, obrigado.